Eu gostaria de pensar sobre o termo, a palavra salvação, empregado na Bíblia em três sentidos. Nós temos a salvação inicial, diária e futura. Como o pecado é a raiz de todos os perigos que nos ameaçam, o Novo Testamento, deliberadamente, começa abordando o aspecto da salvação que se refere aos pecados. Desde o primeiro capítulo de Mateus, fala-se do Senhor Jesus como aquele que salvará o seu povo dos seus pecados ou dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. Isto situa a questão em um nível muito mais elevado que o de certas libertações temporais conhecidas a Israel. No Novo Testamento, a salvação é considerada, sobretudo, quanto às consequências eternas do pecado, a saber, o juízo que Deus pronuncia sobre cada homem pecador e também o castigo que a ira do céu deve impor sobre ele. É desta ira que somos salvos mediante a salvação de Deus. A salvação, em seu sentido mais profundo, é uma isenção ou uma dispensa da ira de Deus, qualquer que seja a forma em que esta se manifesta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. É isso que nós temos registrado em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 18. Mais adiante lemos que seremos por ele, por Cristo, salvos da ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. E que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. O Senhor Jesus é quem nos livra da ira vindoura. Este fato é tão certo hoje quanto será no dia da ira. Nesse sentido, a salvação é um fato já acontecido e consumado. O pecado nos fez submergir em toda espécie de miséria, como culpa, condenação, escravidão, inimizade contra Deus, inimizade contra as pessoas, mas o Senhor nos salvou de tudo isto. Com efeito, nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Porém, Deus nos salvou. É isto que temos claramente na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 3 a 5. Tão logo aceitamos a salvação, tão logo uma pessoa é salva mediante a fé, as questões de nossa culpa diante de Deus como juiz ou do estado deplorável ao que o pecado nos conduziu, tornam-se coisas tratadas e removidas e resolvidas. Com gratidão podemos afirmar que somos salvos. Veja, por exemplo, esta linguagem usada em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. A salvação já foi realizada para a pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo. Embora isso já seja um grande privilégio, a salvação tem um alcance ainda maior. A Bíblia fala da salvação diária. Estamos salvos posicionalmente. Mas existe a salvação diária não para preservar ou garantir esta salvação, mas o crente faz isso porque ele é salvo. Estamos num mundo cheio de sedução. No interior, a carne quer agir, no exterior, o diabo nos prepara todo tipo de armadilha. Quantos perigos rodeiam o crente? Neste aspecto, precisamos ser salvos deles diariamente. Praticamente uma salvação contínua. Felizmente, a Escritura fala com clareza desta salvação presente, também chamada de a salvação da carreira cristã. O Senhor Jesus está vivendo no céu. Lá, Ele atua como nosso sumo sacerdote para permitir-nos participar desta salvação. Note o que a Bíblia diz. Por isso também pode, falando de Cristo, pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Esta salvação presente que experimentamos diariamente durante a nossa carreira cristã
diz respeito exclusivamente aos que já possuem a salvação eterna. Assim, que esteja fundamentada sobre a morte de Cristo, só obtemos a salvação diária, graças ao seu serviço sacerdotal no céu, onde ele está vivo e ativo a nosso favor. Estamos sendo salvos pela sua vida, é o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 10. E o seremos até o final de nossa carreira, porque seu serviço não se detém e porque ele é sacerdote por toda a eternidade. Para que possamos usufruir essa salvação diária e prática, recebemos as instruções da Palavra de Deus. Lemos que as Sagradas Escrituras podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. O versículo seguinte continua dizendo que a Escritura não é apenas proveitosa para ensinar, mas também para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Nós temos isto em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 e 16, e veja também 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Isso demonstra qual aspecto da salvação Paulo tinha em mente ao escrever isso, e confirma o importante papel que a palavra de Deus desempenha em nossa salvação cotidiana. Ela nos torna sábios, prudentes, faz-nos evitar armadilhas e, sobretudo, dirige nosso olhar ao Senhor. Quando Paulo escrevia essas palavras, obviamente, se referia ao Antigo Testamento, conhecido por Timóteo, desde a sua infância. Ali realmente temos abundância de saudáveis advertências, as quais, se observadas, nos guardam de inúmeros perigos e armadilhas que muitas vezes, infelizmente, nós temos caído. Não é preciso dizer que o mesmo se aplica ao Novo Testamento, o qual alguns de nós temos o privilégio de conhecer desde a meninice. Para resumir, podemos afirmar que a salvação cotidiana é resultado da, primeiro, intercessão de nosso sumo sacerdote no céu, o Senhor Jesus Cristo. Segundo, nós podemos dizer que a nossa salvação é cotidiana, diária, é o resultado da ação da palavra de Deus. Quando a levamos em consideração, e convém adicionar ainda um terceiro elemento, que é a presença do Espírito Santo em todo crente, cada pessoa salva. O Senhor o enviou para que esteja conosco até o fim da nossa carreira cristã. Leia, por exemplo, João capítulo 14, versículo 17, onde apresenta essa verdade. O Espírito Santo nos permite compreender a palavra de Deus e nos faz ter prazer na comunhão com o Senhor glorificado. Para concluir esta parte da salvação diária, direi enfaticamente que somente os que já foram salvos por Cristo, pela fé, podem exercer em suas vidas esse outro aspecto da salvação, pois eles não a fazem para alcançar ou merecer a salvação de Deus, ou para ter um lugar no céu, mas sim porque já foram salvos. Isto é muito importante porque muita gente está invertendo o processo, está caprichando na sua vida, fazendo uma salvação diária para alcançar a salvação posicional. Isto é um erro. O crente, ele se exercita na salvação diária porque ele já é salvo. Então, resta-nos considerar o outro grupo de passagens as quais falam da salvação como algo futuro, um fato que ainda aguardamos. Nós temos isto em Hebreus capítulo 9, versículo 28, Romanos capítulo 13, versículo 11. Veremos a seguir que ainda devemos ser salvos da ira de Deus no seu sentido terreno, a saber, salvos dos juízos apocalípticos. Também devemos ser salvos do domínio da morte física. Esta salvação futura faz parte da esperança cristã. Devemos vestir a esperança desta salvação como capacete, e ela permitirá que
endireitemos a cabeça apesar das adversidades, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, também vamos ser salvos da presença do pecado em nossas vidas, cada salvo. A nossa esperança de salvação se tornará realidade na segunda vinda de Cristo, salvação futura. É verdade que alguns anos depois, quando de sua aparição ele virá para o mundo como juiz, mas nós não esperamos neste caráter. Nós esperamos como o noivo para arrebatar a igreja. Para nós está escrito: aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Logo ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. A salvação futura será o último ato de libertação que o Senhor realizará em nosso favor, a favor da igreja. Será como o coroamento de sua misericórdia. Ela compreende a ressurreição dos que estiverem mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, e o arrebatamento dos santos que estiverem vivos, antes que a grande tempestade da justa ira de Deus seja derramado sobre a terra na grande tribulação. Todos os crentes, cada pessoa salva dessa dispensação, estaremos então com o Senhor para sempre, protegidos do perigo, e nossa salvação será totalmente concluída. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.